especial ao Dia das Mães, hoje estamos recebendo a doutora Giana, obstetra e ginecologista, que estará batendo um papo conosco sobre a saúde da mulher e a gestante. Doutora Giana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar desse podcast. Se apresente um pouco, fala a sua formação, para então a gente começar a bater esse papo, que vai ser muito bom. Oi, Rê, tudo bem? Eu que agradeço vocês o convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do que é o meu dia a dia, que é a ginecologia obstetrícia, né? E trabalhar com as mães, bater um papo sobre maternidade é uma coisa muito legal. Então, eu sou a doutora Giana, eu fiz minha formação na Univale, em Itajaí, me formei em medicina, e depois eu vim aqui para Londrina para fazer a residência médica em ginecologia obstetrícia. Eu fiz uma subespecialização em videolaparoscopia, o que a gente chama de endoscopia ginecológica, e hoje eu trabalho tanto com a parte cirúrgica quanto com a obstetrícia. Então, esse dia a dia, tanto das mulheres que querem engravidar, quanto das mulheres que estão grávidas, que fazem pré-natal, é o que eu faço, né? É o que eu trabalho todo dia. Então, é um prazer estar falando disso aqui também. Legal. Pra gente começar, então, o assunto que nós vamos tratar hoje, a principal, assim, acabei de descobrir que estou grávida. Meu Deus, o que eu devo fazer? Não me preparei. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer antes? Como que funciona tudo isso? Rê, eu gosto sempre de falar, assim, que a mulher, ela tem que... O ideal, né, o mundo ideal seria que a mulher conseguisse se preparar para essa gestação. Então, a consulta pré-concepcional é muito importante, não só durante o pré-natal. Então, antes mesmo da mulher querer engravidar, é importante que ela tenha um ginecologista, que ela já faça ideia de quem vai ser o seu obstetra, porque é um momento muito delicado, então você quer alguém que te passe confiança. Exatamente. E para nós é muito mais fácil quando a gente já conhece essa paciente e entende quais as doenças que ela tem, quais são os possíveis riscos que às vezes ela vai ter durante a gestação, né? A gente já consegue prever coisas que possam acontecer tanto no primeiro trimestre quanto no decorrer da gestação. Então, fazer essa consulta antes para fazer exames, saber quem é, conversar com o médico, ter essa troca é uma coisa importante. Ter esse acompanhamento, Ter esse né? acompanhamento antes mesmo. A mulher que conhece o seu ciclo menstrual, então ela sabe o dia que ela menstrua, né? Tá aí já nesse planejamento, tipo, vou tentar engravidar. Quando ocorre o atraso menstrual, ela já tá prontamente, ainda mais se ela tá querendo, ela tá prontamente preparada com o teste de gravidez na mão pra saber se deu positivo ou se deu negativo, né? E uma vez que essa paciente fez o teste de gravidez e deu positivo, a primeira coisa que ela deveria fazer, se ela fez o teste de farmácia, por exemplo, é fazer depois um beta-HCG de sangue para confirmar essa gestação. E aí tentar já comunicar o seu obstetra, né? A gente não precisa sair desesperado quando a gente descobre a gestação. Mas por que eu acho importante fazer o beta-HCG sérico? Você sabe que existem algumas doenças, por exemplo, já ouviu falar em gravidez ectópica? Sim. Né? Então, a gravidez ectópica é quando o embrião ele não se implanta dentro do útero, ele se implanta nas trompas, certo? E uma das formas de a gente prever que talvez está acontecendo alguma coisa errada é fazendo a dosagem sérica do beta-HCG. O beta-HCG é o hormônio que eleva durante a gestação, né? É através dele que a gente faz o diagnóstico, e a cada 48 horas esse hormônio dobra. Então, geralmente numa gravidez ectópica ou numa gravidez que não está com uma boa evolução, por mais que esteja intrauterina, esse hormônio não vai dobrar. Ele sobe, mas ele sobe lentamente. Então, a paciente que chega pra mim, doutora, descobri, às vezes elas ligam lá no consultório, avisa a doutora que eu tô grávida, fiz um teste, eu já peço o beta-HCG e já falo, ó, daqui 48 horas você vai repetir outro, só pra eu ver se tá dobrando, pra eu ver se tá tudo bem. E porque a gravidez ectópica, ela pode trazer algumas consequências para a paciente quando ela descobre ali, assim, de surpresa, ou quando, infelizmente, a trompa já rompeu por conta dessa gestação. Então, uma das coisas que precisa ser feito. Descobri a gestação, fiz os betas, é positivo mesmo, é já marcar a sua consulta com o seu obstetra, porque lá a gente vai dar as primeiras orientações, né, com relação à gestação, e vai pedir os primeiros exames, tá? Quando a gente faz a consulta pré-concepcional, que é isso que eu te falei, eu já conheço essa paciente. Antes mesmo, às vezes, ela chegar no meu consultório, quando ela me avisa que tá grávida, eu já envio tudo que ela precisa fazer. Se essa paciente tem um fator de risco para gravidez ectópica, eu vou lá e já fico mais ligada nisso. Já sei que eu preciso saber, né, se pode acontecer uma eventualidade com ela ou não. Uma paciente, por exemplo, que já teve abortos de repetição. Poxa, já perdeu 2 gestações, essa é a terceira. Né? Se eu já investiguei isso, às vezes eu tenho que entrar com medicações logo que ela descobre a gestação. Então, por isso a importância de eu fazer uma consulta antes. Mas para paciente que é de baixo risco, não tem nada, tá tudo bem, a primeira gestação ela descobriu, acho que é o primeiro conselho. Descobrir,
liga pro seu obstetra, pro seu médico de confiança, né? Pra daí começar os primeiros exames, as primeiras consultas, tá? Bacana. E aí, descobri, já entrei em contato, vai passar os primeiros exames. Tem alguma coisa, eu preciso restringir alguma coisa, desde exercícios físicos, ou posso seguir minha vida normal? Posso ter algum impacto, viajar? Essas coisas nos passam, né? Eu sou mãe de primeira viagem, minha filha, a Antonella, tem 5 meses. Então, assim, quando eu descobri, eu desejei muito também engravidar, demorei pra engravidar, fiz vários exames, e quando eu descobri, é aquele medo, né? Porque eu demorei tanto pra engravidar, ai, agora estou grávida. Nossa, eu tinha uma viagem programada próxima, eu entrei em contato com o médico, também minha primeira pergunta, doutor, eu posso pegar avião? Eu vou ficar horas no avião. Tem algum problema? Porque a gente fica com receio. Eu também faço atividade física. Posso continuar? Eu sei que tem que reduzir os impactos. Mas então, essas dúvidas frequentes a gente tem. Pode esclarecer um pouquinho? Isso é bem legal, assim. Eu acho que essa questão, falar primeiro da questão de viagem, né? Igual no seu caso, descobri e já estava com essa viagem marcada. Posso viajar na gestação? Hoje em dia é muito seguro viagens durante a gestação, tá? Principalmente quando a gente tá falando do avião. Algumas companhias aéreas não aceitam grávidas depois de 35, algumas 32 semanas. É óbvio, você tá no 3º trimestre de gestação, esse bebê pode nascer a qualquer momento, ninguém quer um parto dentro do avião, né? Mas antes disso, a viagem de avião, ela é permitida. Eu tô falando de avião, que às vezes é o que mais dá dúvidas, né? Sim. Mas a viagem, ela é permitida. Essa questão de radiação cósmica, já foram feitos vários estudos e viu que isso não influencia em nada a mulher durante a gestação. A pressurização, né, da cabine do avião também é tranquila. Isso não prejudica nem no 1º trimestre, nem no 2º trimestre. O que a gente orienta é que pacientes grávidas, principalmente se forem fazer viagens a longas distâncias, com mais de 4 horas de duração, né, que usem sempre meias elásticas. Eu não sei se você recebeu essa orientação, mas a gente orienta mesmo, seja no 1º trimestre, tá? Usar meia elástica, aquelas que a gente usa para varizes de média compressão até o joelho, para prevenir trombose. Porque a gestação é um período onde a mulher, ela tem mais risco de ter doenças tromboembólicas, né? A gente aumenta muitos fatores de coagulação na gestação. Então, uma das coisas que tem que prevenir é isso. Então, a mulher tá no avião, é andar, aí a cada 1 hora, pelo menos, levantar, mexer as pernas, fazer uma caminhadinha, né? E usar as meias também ajuda. Mesmo para pacientes que forem viajar a longas distâncias, por exemplo, de carro ou de ônibus, usar as meias. Se for de carro é mais fácil, faz uma parada a cada 2 horas, né? Sim. Mas a viagem, ela pode ser feita e isso não vai trazer risco. Mas quando a gente tá falando de viagem, eu acho que é importante a mulher pensar para onde ela tá indo. Não só a viagem em si. Porque, por exemplo, tem lugares onde existem doenças que não tem aqui no Brasil. Uma região endêmica de febre amarela. Será que minha vacina de febre amarela estava em dia? Ah, legal. Você entendeu? A vacina de febre amarela a gente não pode fazer na gestação, entendeu? Lugar assim que... Às vezes o alimento não... A gente não tem conhecimento de como é feito os alimentos, água potável, enfim. Cuidar com isso, porque você pode adquirir algumas doenças. Imagina, você tá lá grávida, contrai uma gastroenterite. Ou então, por exemplo, toxoplasmose. Você lembra de fazer esse exame na gestação, né? Vou falar disso porque a toxoplasmose, que o pessoal fala que é a doença do gato, né? Na verdade, é uma doença que ela pode trazer malformação pro bebê. E a gente faz as sorologias dela na gestação. Aqui no Brasil, tem algumas áreas que são mais endêmicas, mas, por exemplo, Paris, França, vou falar da França, é um dos países que mais tem índices de toxoplasmose. Por conta da quantidade de gatos que tem. Não é o gato que transmite, senão o pessoal não vai querer mais entrar em contato com o gato. Mas são os alimentos contaminados. Então, quando você for para um lugar que você desconhece, sempre evitar alimentos crus, né? Carne que for comer, carne de gado, de porco, né? Frango, sempre bem passado, não mal passado. Frutas, verduras, você não sabe como foi lavado isso. Então, evite tudo que é, assim, mais cru, alface, esse tipo de verdura a gente evita. Prefere as cozidas, né? E água, que é um dos principais riscos de transmitir a doença. Então, a água preferir, assim, garrafinha. Você sabe que tá fechado, é água potável, né? A hora que você for lavar alguma coisa. O gelo também de bebida. Então, tem que ter esses cuidados. Nossa, e são coisas, assim, você me falando agora que... Você tá assim, o que eu fiz? Nossa, eu falei, gente... Meu Deus, que risco. E nessa viagem que eu fiz, só pra você ter ideia, eu tava passando tão mal, que eu só comia salada. Era a única coisa que descia. Minha boca aguava por comer salada.
E eu era fora do país. Então. Você acha que... Meu Deus do céu. E é um risco que você corre, porque você não sabe como foi lavada essa salada, né? E são coisas que... Por isso que é importante a gente ter essa conversa, assim, porque a gente não sabe disso. Você não faz ideia, né? Você foi, porque parece óbvio pro médico. Então, às vezes, eles não nos informam isso, né? Porque parece... não, a paciente vai saber onde ela tá comendo. Mas você fazia ideia que você comeu uma verdura crua ali, ia te correr um risco de ser... Não, você nem fazia essa ideia, né? Então, são coisas que a gente pode conversar. Vou viajar? Eu vou te dar essa orientação a respeito disso, né? Legal. A questão da atividade física que você falou. Então, assim, eu tenho muita paciente que eu brinco e falo, não vai virar atleta agora na gestação, porque assim, se você... Claro, a atividade física, ela sempre é benéfica. Se você, descobrir gestação, todo mundo entra naquela vibe assim, agora eu vou cuidar. E parece que vem um instinto, assim, que você quer cuidar de você, porque você tem um outro ser ali. Mas você tem que começar devagar. Se você não faz exercício físico, inicia devagar, faz uma caminhada 2, 3 vezes na semana e aí você pode intensificar esses exercícios. A preocupação que a gente tem é com o aumento do calor, tá? Da temperatura corporal. Mas assim, é muito difícil exercícios que a gente faça, que a gente eleve tanto assim a temperatura corporal a ponto de causar um aborto, tá? A gente tá falando isso principalmente no primeiro trimestre. Por isso que alguns médicos restringem, falam, olha, dá uma aliviada aí no primeiro trimestre e depois você intensifica, volta ao normal, né? Mas é muito difícil a gente elevar o nosso corpo a temperaturas extremas que causem aborto durante uma atividade física. Então, igual você corre, né? Sim. Então, teoricamente, você poderia continuar fazendo a corrida? Você corre há muito tempo, você poderia continuar correndo. Isso não ia aumentar o teu risco de perda gestacional. Aí, o que a gente cuida um pouquinho é a frequência cardíaca, tentar não elevar muito a frequência cardíaca na hora do treino, né? Mas se você já faz atividade física, corrida, musculação... a gente fala para cuidar um pouquinho com esportes de luta, assim, mas você não vai bater em ninguém vai te bater, mas fazer os exercícios em si você poderia. Exercícios na água, hidroginástica, natação, numa temperatura legal, pode fazer também, tá? Então a pessoa que já faz, ela tá na frente, ela pode continuar fazendo. O que não é muito legal? Assim, alto impacto. Então, esportes com bola, assim, que a gente sabe que pode talvez machucar a mulher. E aí, o que vai acontecer é que com o passar da gestação, os exercícios vão ficando um pouquinho mais limitados, né? Porque a articulação da mulher fica mais frouxa. Isso acontece com a evolução da gestação. Então, tem que cuidar com o exercício para você não ter uma lesão. Eu não gosto muito que as pacientes, por exemplo, andem de bicicleta na rua. Porque, você pode cair, você pode se machucar, né? Então, vai fazer bicicleta? Faz em casa, na bicicleta ergométrica mesmo. Então, são esses detalhes, sabe? Sim. Mas, no geral, eu falo, você já pratica, você pode praticar com cautela, né? E também dizem que, nossa, pra gente engravidar, a gente precisa se preparar, precisa tomar algum remédio, porque tanta gente fala assim, meu Deus, que susto, descobri que eu tô grávida, nem estava me preparando. Pra que serve isso? Você sabe que o ácido fólico, você tomou na sua gestação, né? É o que a gente recomenda como principal pré-concepcional, porque ele protege contra os defeitos do sistema nervoso central do bebê, tá? Então, é importante que pelo menos 3 meses antes, essa mulher já esteja tomando ácido fólico, tá? Repondo esse folato e vai tomar durante todo o primeiro trimestre da gestação. Hoje em dia tem dois tipos, não. Na verdade, o que a gente tem recomendado é o L-metilfolato, que é o metabólito ativo do ácido fólico. Porque tem algumas pacientes que têm uma deficiência numa enzima, que é a enzima que metaboliza o ácido fólico, tá? Em metilfolato, que é a metiltetrahidrofolato redutase. Então, quem tem essa deficiência não consegue converter esse ácido fólico. Então, a gente já dá o formativo, que é o metilfolato. Entendi. Mas e se eu engravidei sem querer e não estava tomando? Isso prejudica? A maioria das pacientes na nossa população, como a gente consome alimentos também com alto teor de folato, tem níveis bons de ácido fólico. Então, o paciente descobriu, não estava usando? Claro, o ideal seria já estar fazendo essa reposição. Sim. Não estava usando, a gente vai iniciar naquele momento, tá bom? Entendi. Se essa paciente ela não está usando nenhuma medicação que expolia já o folato, né, anticonvulsivantes, ou então ela não tem nenhuma alteração familiar, né, genética de doenças do sistema nervoso central, a gente fica mais tranquila. Pacientes que estejam usando algumas medicações, é muito importante, antes de engravidar, você fazer isso, esse acompanhamento pré-concepcional.
Porque eu vou te informar, ó, essa medicação você pode usar, essa que você vai parar quando você estiver tentando engravidar. Porque existem algumas medicações que são teratogênicas, que alteram a formação do embrião. Eu mesma tenho pressão alta, então, a partir do momento que eu e meu marido, a gente decidiu, nossa, agora nós vamos tentar engravidar, a primeira coisa, eu fui até no meu cardiologista e ele pediu pra eu trocar o medicamento, porque ele falou, não pode tomar se você engravidar, né? Então, aí eu troquei durante a gestação, eu tomava o que ele recomendou, depois eu voltei a tomar o que você mudou. Mas é exatamente isso, essa é a ideia, né? Claro, vamos supor que você tivesse usado o que você... O que você usava antes? Você sabe o nome da sua medicação? Não me recordo agora. Mas não tem problema. Geralmente o que a gente contraindica são os inibidores de ECA, losartana, enalapril. Não sei se você usava algum desses, né? Pode dar alteração na formação aí do embrião mesmo e do bebê. E... Nossa, engravidei. Acabei de engravidar, descobri e tô tomando medicação. Olha, geralmente, se assim, logo no início a gente parar, isso não vai trazer consequências tão drásticas assim pra você. Agora, poxa, eu tomei durante gestação inteira. Já aconteceu de pacientes que descobriram gestação aí com 20 semanas. Poxa, aí a gente tem alguns riscos, né? Já é um pouquinho mais preocupante, dependendo do remédio. Certo, doutora. Agora vamos entrar um pouquinho, então, nos exames. A gente sabe que durante a gestação inteira são muitos exames que a gente tem, né? Até cansativo no final, assim, já não aguento mais de tanto exame. Quando a gente vai lá fazer o exame de sangue, são várias ampolas, né, que a gente tem que tirar. Eu sei que tem alguns, são vários, mas tem os principais que a gente não pode, assim, deixar de fazer mesmo. Abre um pouco pra gente, conversa sobre isso. Quais são esses exames? Então vamos falar um pouquinho... a gente fala que a gente tem 3 rotinas no pré-natal, né? Então, do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. A gente divide na nossa cabeça médica, assim, os exames que a gente vai pedir para vocês de acordo com o trimestre da gestação e de acordo com as semanas. Então, no primeiro trimestre, a gente vai fazer, é o que a gente mais faz exames para vocês, porque a gente vai saber qual é o teu tipo sanguíneo, né? A gente vai saber como tá o teu hemograma já de base, se você tem uma anemia ou não. A gente vai querer saber as tuas sorologias, isso são um dos exames mais importantes na gestação, no que se refere a doenças como HIV, sífilis, hepatites, tá? São doenças que podem trazer um prejuízo tanto para a mãe quanto para o feto, se essa mãe tiver ou adquirir durante a gestação. Sorologia para toxoplasmose, que eu falei para você, que é essa questão que poderia contrair dependendo dos tipos de alimento. Sorologias para... A gente também... Eu gosto de avaliar, né? Citomegalovírus, tá? Rubéola. Então, tudo isso eu vejo para saber se essa paciente é imune, como que tá o quadro vacinal dessa paciente. Depois a gente vai falar um pouquinho de vacinas também, né? Então, além desses exames de sangue, a paciente também vai fazer glicemia de jejum, estava esquecendo, que é muito importante para saber se você tem risco de ter um diabetes gestacional ou não. Então, eu vou checar todos esses exames, as sorologias, hemograma, glicemia, e aí, tudo certo, dentro do ok, recebeu esse ok do primeiro trimestre. A gente vai repetir novamente, a maioria desses exames são semelhantes no segundo e no terceiro trimestre. Então, a gente checa tanto o teu hemograma para saber se você tem uma deficiência de ferro, tanto as suas sorologias para saber se você adquiriu ou não alguma infecção na gestação no primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? O que tem de diferente? Glicemia de jejum. Eu doso no primeiro trimestre, a gente tem um limite de corte que é 92. Você lembra de ter feito depois o líquido doce? Você fez o teste depois? Então, assim, a paciente que não foi diagnosticada com diabetes gestacional, então ela teve uma glicemia de jejum boa, abaixo de 92 no primeiro trimestre. Quando ela tiver entre 24 e 28 semanas, a gente vai repetir o teste oral de tolerância à glicose, onde você toma aquele líquido bem doce, a gente dosa os 3 valores, né? E se estiver adequado, normal. Se tiver alterado, a gente acaba diagnosticando diabetes gestacional. Então, é importante a gente ter esse controle, né? Se a paciente já teve alteração glicêmica ali desde o primeiro trimestre, a gente vai fazer um tratamento e vai conduzir essa paciente adequadamente para a doença, tá? Dos exames de ultrassom, acho que é muito importante a gente falar dos primeiros morfológicos. Sim, isso aí é até uma preocupação. Nossa, a gente não vê a hora de chegar esse exame fazer para ver que tá tudo certo, falar, será né? que tá tudo bem, né? O morfológico do primeiro trimestre, a gente faz entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, tá? É aquele que avalia a nuquinha do bebê, né? Então, a gente vai avaliar a translucência nucal. E hoje, o morfológico completo, ele também consegue predizer pra gente, por exemplo, um risco desse bebê, dessa paciente, na verdade, desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva da gestação.
Ele também consegue avaliar a predisposição de algumas malformações genéticas, a própria translucência nucal e a presença do osso nasal fala a favor de algumas aneuploidias, que a gente fala que são doenças cromossômicas, né? Acho que todo mundo fica super apreensivo na hora que vai fazer, né? Ai, meu Deus, diz que tá tudo bem, né? Então, esse é o primeiro exame que a mulher tem que fazer, o primeiro dos importantes. E depois, lá no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, a gente faz o morfológico do segundo trimestre. Esse vai avaliar o bebê por inteiro. Então, vai ver se formou bem a parte cerebral, se tá bem formada pulmão, estômago, né, os membros, se não tem nenhuma deficiência, assim, se tá bem fechado o palato, a parte facial do bebê. Então, ele vai avaliar tudo, a parte cardíaca do bebê. É um exame muito importante pra gente também, pra gente ter certeza que esse bebê tá bem formado, que a gente não vai ter nenhuma surpresa quando ele nascer. Sim. Eu não sei se você fez também o ecocardiograma fetal. Fiz. Tá? O ecocardiograma fetal, ele, em teoria, não precisa ser feito por todas as mulheres, tá? A gente tem pacientes que... Assim, o que mostra a literatura pra gente? A gente faz em mulheres com idade materna avançada. E, infelizmente, 35 anos é uma idade materna avançada. Acho horror, gente. Eu sou jovem, né? Mas... Então, a gente faria com idade materna avançada. Pacientes que tenham um histórico cardíaco prévio. Então, eu já tive um filho com malformação cardíaca, ou eu tenho alguma malformação cardíaca, meu marido tem malformação cardíaca. Pacientes com diabetes mellitus também tem indicação de fazer. Então, essas pacientes específicas deveriam sempre fazer o ecocardiograma. Mas a gente acaba, às vezes, pedindo de rotina. Eu peço para todas as minhas gestantes... Porque a gente, às vezes, já se deparou com... Nossa, o morfológico era normal, o paciente não tinha nada, nem fator de risco e chegou ali uma malformação cardíaca no nascimento. Se eu soubesse disso antes, eu poderia ter preparado tanto essa família, um pediatra, algo antes do que chegar e ser pego de surpresa. Mas é um exame que é importante fazer sim, tá bom? E depois a gente vai fazendo os obstétricos normais para a partir de 28 semanas e acompanhando o crescimento desse bebê, o ganho de peso, a avaliação da placenta, líquido amniótico e tudo mais. Entendi. É um monte, né? E, nossa, aí nos preocupa, né? Então, assim, cada vez que vai passando uma etapa, o primeiro trimestre, fizemos todos os exames, nossa, é aquele alívio, vem pro segundo. Então, assim, vai trazendo, acalma o nosso coração, né? Como mãe, assim, a gente quer que tudo esteja de acordo, mas aí a gente vai tirando todas essas dúvidas também. E agora, para finalizar, sobre vacinas. Nossa, eu nem sabia que gestante tinha que tomar alguma vacina ou não tinha. Fala um pouco também sobre isso, para a gente poder compartilhar essa informação. Na consulta pré-concepcional já é legal que você traga o teu calendário vacinal, porque se você tiver que fazer alguma vacina, né, não tomei vacinas e você não pode fazer essa vacina durante a gestação, o teu médico já vai te orientar sobre isso, né? Na gestação, são 3 vacinas que a gente pode fazer. Porque a gente não pode fazer na gestante as vacinas que têm vírus vivo, né? Então, a gente pode fazer a vacina da gripe, não só pode, como deve. Então, toda gestante tem que fazer a vacina da gripe, porque a influenza é uma doença que na gestante tem um potencial de morbimortalidade muito maior. Então, a grávida, quando ela adquire H1N1, que é a influenza, o risco de você adquirir uma doença na forma grave e às vezes trazer consequências para essa mulher é grande. Então, a gente sempre orienta que faça a vacinação e pode ser feita em qualquer trimestre da gestação, tá? Em qualquer idade gestacional. A segunda vacina é a vacina da hepatite B. Ela pode ser feita na gestação também. A maioria das mulheres hoje já tomou vacina para hepatite B, já tem imunidade. Se não tiver feito essa vacina ainda, a gente avalia a sorologia para hepatite B e orienta que faça. São 3 doses da vacina, né? Então, é uma vacina que a gente orienta durante o pré-natal para paciente que não é imunizada. Entendi. E a outra vacina muito importante é a DTPA. Você vai lembrar que você deve ter feito, né? A gente faz depois de 20 semanas. Mas você acha que essa vacina é pra você ou pro seu bebê? Você não sabe? Só sei que eu tomei, doutora. Ainda tá bom. Mas é porque assim, ó, essa vacina, na verdade, a gente faz principalmente por conta que é difteria, tétano e coqueluche, né? O P de pertussis, que é o que causa a coqueluche. E a coqueluche ainda é uma doença bastante endêmica aqui no nosso país, né? O risco de um neonato adquirir essa doença nos primeiros 3 meses e desenvolver uma síndrome respiratória acaba sendo grande. Então, na verdade, é pra gente passar a imunidade anticorpos da mãe pro bebê. Por isso que a gente pede pra vocês fazerem. O ideal mesmo a partir de 26 semanas de gestação,
já tá chegando próximo ao fim da gestação e a gente consegue passar a imunidade pro bebê. Então, por isso que é importante entendi, que legal. toda a gestação, independente do histórico dessa paciente vacinal, ela faça novamente a vacina. Então, tipo, engravidei ano passado, eu tô grávida de novo, tem que fazer? Tem que fazer, porque é pra você passar anticorpos pro seu bebê. Então, por isso que a gente faz a DTPA. Então, são as 3 vacinas. E agora entrou, com a pandemia, a vacina do coronavírus também, que o Ministério da Saúde orienta que todas as gestantes façam de acordo aí com os protocolos do Ministério, né? Mas isso prejudica alguma coisa? Eu mesma fiquei meio receosa de tomar durante a gestação, né? A vacina do coronavírus é polêmica, gente. Mas assim, teoricamente, não existe nenhum estudo em gestante, tá? Então, os estudos que são feitos, eles foram feitos em laboratório. Então, eles acreditam que a categoria B para gestação não traz risco nenhum para o feto, pode ser feito. Da mesma maneira que a gente faz a vacina da gripe. Mas eles não pegaram, vamos estudar tantas gestantes que tomaram, tantos que não tomaram, e agora o que aconteceu? Porque nem deu tempo pra isso, exatamente, entendeu? Então, os bebês que nasceram ainda nem deu tempo, né? Então, teoricamente, a gente trata como uma vacina igual a vacina da gripe e a gente acredita que tá tudo bem, que deve ser tomada também, né? Então, acabou entrando aí nesse hall das vacinas também. E eu estava pensando aqui, doutora, também, uma dúvida. Quando a gente fala dos exames, a gente repete os exames, faz a cada trimestre. Por exemplo, meu ferro estava baixo no 3º trimestre. O doutor falou assim, é normal, porque o bebê, querendo ou não, suga muito né? E aí, eu precisei repor. É comum isso? Porque na hora eu fiquei, nossa, será que eu tenho algum problema? Né? Não, na verdade é super comum. Aliás, isso é das alterações fisiológicas da gestação, esse consumo de ferro durante a gestação vai acontecer. A grávida, ela já tende a ter uma hemoglobina mais baixa com o passar da gestação. Então, ela vai hemodiluindo o sangue e a gente vai tendo um consumo maior de ferro. O ideal da dosagem aí, das gestantes, é que a gente tenha uma ferritina pelo menos acima de 70. É bem difícil, porque às vezes eu já pego o paciente que ela entra já com a ferritina baixa. Então eu tenho que correr contra o tempo para ir subindo na gestação e eu sei que isso vai ser consumido, né? Mas a gente sempre avalia o valor do ferro, da ferritina e a consequência disso no hemograma. Se eu tiver valores muito abaixo, anemias graves, abaixo de 10, por exemplo, de hemoglobina, talvez eu faça até uma reposição endovenosa de ferro, né? Para tentar manter, para tentar elevar esse ferro e tentar melhorar esse padrão dessa paciente. Anemias muito severas, assim, só tô te falando, anemias abaixo de 6, isso corre risco fetal, mas é bem raro a gente ver isso, né? Ainda mais se a paciente não sangra, não tem nenhuma outra doença que justifique isso. E tem mais alguma coisa, algum exame que precisa repor? Porque o meu foi só o ferro. A vitamina D é importante sempre a gente avaliar na gestação, tá? Então, vitamina D, no mínimo, aí, pelo menos acima de 60, tá? Então, a gente considera... Vitamina D também tem que cuidar. Hoje tem a febre da vitamina D, acima de 100 é um problema para qualquer pessoa, tá? Grávida ou não grávida. A gente não deve elevar muitos níveis de vitamina D. Mas, idealmente, a gente vê o valor de referência acima de 30, tá? Na gestação, se a gente conseguisse manter níveis acima de 50, 60, seria o ideal. A gente repõe vitamina D durante toda a gestação. Vitamina B12 também é uma vitamina que a gente avalia na gestação. Tenta manter níveis mais elevados. Entendi. Né? Essa parte, esse aporte nutricional. Eu gosto bastante quando a paciente, ela também acompanha com o nutricionista, tá? Isso é legal, assim, porque você corrige essa deficiência de vitaminas junto com o obstetra, junto com o nutricionista. Recebe uma orientação nutricional também. Não para perda de peso, mas para aprender a se nutrir melhor durante a gestação, a manter um peso legal. Sim. Isso é importante também, né? O ganho, perda de peso na gestação. Doutora, e aquele exame do cotonete que todas as mulheres ficam assim tão receosas de fazer, com vergonha, né? Como funciona e quando que eu tenho que fazer esse exame? É verdade, eu tinha esquecido de falar dele, né? Mas ele é um exame bem importante para fazer. A gente faz no 3º trimestre de gestação. Geralmente entre 35 e 37 semanas. Então, é um cotonete, é o SWAB. Todo mundo ouviu falar do SWAB quando teve, por causa do COVID, né? Mas o SWAB, ele é um cotonete que a gente vai passar, então, no introito ali vaginal, na vagina e no ânus. Pra gente ver se existe a presença da bactéria, que é o Streptococcus agalacti, que é responsável por causar a pneumonia neonatal. Então, o que a gente faz é ver se essa paciente ela é colonizada por essa bactéria. E se vier positivo esse teste do cotonete...
a gente faz um antibiótico para o paciente durante o trabalho de parto. Ah, mas eu vou ter cesárea, então eu não preciso. Precisa sim, porque se você se romper sua bolsa, por exemplo, ou se você entrar em trabalho de parto antes da sua cesárea, a gente chegando no hospital, você vai fazer um antibiótico lá na hora, no hospital. A gente não trata antes, entendeu? Entendi, aham. Então vai fazer as doses do antibiótico, conforme for o protocolo. E aí entra como uma prevenção. Por isso que é importante a gente fazer. Então, apesar de constrangedor, a gente tem que fazer, não né? tem outro jeito, tá? É só um cotonete, rapidinho, tudo certo, entendeu? Entendi. E tem Pra finalizar, eu quero fazer uma última pergunta. Quero finalizar com uma pergunta. A nossa escola, né, chama Escola Maternidade. E pra doutora, o que é a maternidade? Olha, gente, eu ainda não sou mãe, né? Mas apesar disso, eu acho que a maternidade, ela é um momento único. Eu acho que a gente começa a viver a maternidade, e você vai saber disso, quando a gente já quer engravidar. Parece que a gente já vive a maternidade antes. Eu acho que é por isso que é tão especial. Porque quando você deseja muito aquilo, você fica ali se preparando, né? Imaginando como vai ser a sua vida quando você tiver um filho. Quando a mulher é tentante, ela vive esse universo de, né? Nossa, pode ser agora. E se mês que vem eu vou viajar, meu Deus do céu. E se eu já estiver grávida? Será que eu vou estar grávida? Você fica fazendo planos já imaginando. E eu imagino que depois que você tem esse bebê, a tua vida deve mudar mais ainda. Seus planos ficam mais diferentes ainda. Então, acho que a maternidade é um momento muito único. E ela começa antes já. E deve ser muito especial. Muitas mulheres não passam por esse, né, por esse momento que é a maternidade, ou porque não querem, ou enfim, porventura não conseguiram. Mas eu acho que a gente tem que se preparar, porque é um momento único. Estar ali disposta a viver esses desafios, que é o tentar engravidar, o engravidar e o pós-gestacional, se tornar mãe, assim, definitivo. Deve ser um momento muito especial. Espero que aconteça isso em breve. E eu acho que é isso. Eu acho que toda mulher poderia ter essa sensação. Deve ser bem maravilhoso. Fale você pra mim. Realmente é mágico. Eu ansiava, assim, por engravidar. Eu e meu marido, assim, a gente fazia planos. Bem isso como você falou. Nossa, eu tenho um casamento daqui tantos meses. E se eu estiver grávida, como vai estar minha barriga? A gente sonha com tudo isso, né? E pra mim foi muito especial, porque eu sonhei demais em engravidar da Antonella. E aí veio a Antonella. Então, assim, foi tudo muito especial, tudo bem, muito planejado também e desejado, né? Então, é isso que é o mais mágico, assim, da maternidade. E hoje, com ela 5 meses, cada dia é uma novidade. É demais, assim. A gente sonha e a gente vê, assim, como que a nossa mãe era e a gente tenta melhorar cada vez mais e ser um pouquinho do que a nossa mãe foi, né? Porque o maior exemplo é a nossa mãe, com certeza, né? Que a gente viveu em casa, Exatamente. Assim, né? E aí você já vai imaginando isso desde a tua gestação até depois que você tem esse bebê, né? Mas muito bom. Por isso que tem que cuidar, né? Tem que cuidar antes, se preparar, cuidar durante o pré-natal. É importante. Exatamente. Isso. Doutora, quero agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. Eu falo assim que conhecimento é tudo. Quando a gente tem o conhecimento, a gente está bem preparada, a gente se sente segura para passar essa fase, esse período, né? As portas estão abertas, quando quiser compartilhar mais coisas, estamos sempre dispostos a recebê-la, tá bom? Tá bom, muito obrigada, foi um prazer. Voltarei, quando vocês me chamarem eu volto. Isso mesmo. Tá bom? Obrigada por ter assistido esse podcast da Escola Maternidade. Se você quer assistir mais vídeos, segue nosso canal. Estamos aqui sempre para tirar qualquer dúvida de vocês.